O tema que nós vamos conversar hoje é Frictions Retail. O que é isso? Para que serve? Como que a gente usa ele na arquitetura comercial? Dentro das 5 tendências que nós trouxemos para o varejo da NRF, que foi um vídeo que nós conversamos anteriormente, esse termo é abordado como uma solução extremamente consolidada no varejo para que o ponto de venda esteja adequado a essa nova realidade do mercado. Nós estamos falando de consumidores que vivem na correria, vivem sob pressão, estressados, sem tempo para nada. Então, como que a gente pode facilitar o processo dele de compra de um produto? Então, quando a gente consegue guiar ele desde da pesquisa, que normalmente ocorre no ambiente digital, por todo o processo, né, de compra, pagamento e depois possivelmente uma troca, sem atrito, sem nenhuma complicação, a gente consegue oferecer para ele uma experiência totalmente agradável e fluida nessa compra. Então esse que é o contexto do varejo sem atrito, porque o consumidor ele quer simplicidade, facilidade nessa compra. O que ele busca hoje? Ele busca conveniência, personalização, agilidade, segurança, e para oferecer isso, o varejista tem que conhecer o seu consumidor. Ele tem que saber o histórico dele de compra, a frequência, o tipo de produto que ele gosta, como que ele gosta de ser abordado, os canais que ele gosta de usar para tratar com essa marca. Na medida que ele conhece esse seu consumidor, ele vai oferecendo essa experiência e se alinhando, se ajustando para que ela seja cada vez mais limpa, mais fluida, mais agradável. Bom, um termo que a gente está conversando muito, uma solução que tem sido trazida e muito discutida é a retirada dos caixas das lojas. E aí a gente tem aí um exemplo que nós vamos tratar depois. A retirada do caixa é muito interessante porque é realmente um final de processo, o checkout, muito oneroso, perde tempo, as coisas dão errado, a maquininha não funciona, tem fila e é muito desagradável para o consumidor. Mas a gente não pode focar apenas nisso, né? A experiência do consumidor, ela envolve todo o contexto de uma fluidez na compra, desde a escolha do produto, quando a gente está falando de e-commerce, um layout organizado dessa página, que ele consiga entender e saber onde está o que ele quer. Quando a gente está falando do ponto de venda, um ponto de venda totalmente adequado para que ele usufrua desse espaço e entenda onde as coisas estão e consiga percorrer ali sem precisar de ajuda, né, com o mínimo possível de contato humano, digamos assim. E quando a gente está falando de ter o produto que ele precisa, que aliás essa é uma das maiores reclamações do consumidor, quando ele gasta tempo, ele vai atrás, ele pesquisa, ele experimenta e de repente não tem o que ele quer. Então isso é uma reclamação muito forte, que cria uma ruptura muito grande em todo esse processo. Então a gente está falando de um atendimento adequado, de informações alinhadas que respondem às necessidades do consumidor. Então, é toda uma cadeia de condição, de situação, de serviços que vão sendo tranquilos, fluidos, sem nenhum tipo de interrupção e dificuldade para a efetivação dessa compra. Quando a gente fala de ponto de venda, de arquitetura, o que a gente pode fazer para resolver e para ajudar e para colaborar com esse processo? Bom, quando a gente trabalha layouts que são totalmente organizados, intuitivos, que oferecem uma orientação para o consumidor, uma circulação orientativa, a gente consegue fazer muito isso através da disposição desse mobiliário, conhecer os recursos de móveis que a gente tem no mercado e todas as possibilidades. Quando a gente está falando, por exemplo, de trabalhar um restaurante, que nós estamos conversando de espaços mais apertados, trabalhar mesas adequadas, que de repente redondas, para que a gente consiga gerar uma fluidez nessa circulação e até ser mais agradável aos olhos. A gente tem aí diversos recursos, né, que a semiótica traz para a gente para resolver esse tipo de problema. Então, tudo que a gente mostra para o consumidor de forma intuitiva,
guia ele para esse ponto de venda, para aquilo que ele está buscando, nós facilitamos esse processo. Estava falando da iluminação, a iluminação é extremamente poderosa nesse direcionamento do consumidor para o caminho mais adequado. É extremamente forte para a gente criar dentro do ponto de venda uma hierarquia de destaque de produtos, de elementos, de pontos, onde a gente vai facilitar esse entendimento dele de onde as coisas estão. O visual merchandising é extremamente forte nesse processo, colabora demais na medida em que a exposição, agrupamento de produto também tenha uma lógica orientada para a necessidade daquele consumidor dentro daquele tipo de produto. Então, o VM também é chave nesse processo. Pouco produto, pouca exposição, pouco produto, aliás, exposto de uma forma correta, é muito mais interessante do que você oferecer um monte de opção e deixar o consumidor mais perdido ainda ali naquela mistura. Quando a gente está falando de um provador confortável, agradável, o toque, né? Por exemplo, quando a gente oferece um provador com espaço para uma iluminação adequada, para pendurar uma bolsa, para encostar alguma coisa, a sensação do pé agradável, do ar-condicionado. Gente, isso é oferecer conforto, oferecer hospitalidade para o consumidor no ponto de venda. Isso você está eliminando atrito, eliminando experiências ruins, né? Eliminando sensações desagradáveis. Então a gente tem dentro da arquitetura diversos recursos para serem usados e que ajudam demais, favorecem demais essa experiência agradável e que vai gerar nesse consumidor uma memória boa, né, para essa conexão dessa marca com esse consumidor, esse ponto de venda, tá? Um exemplo que a gente tem, que está sendo muito discutido, que é uma referência, é a Amazon Go, que criou toda essa solução de tecnologia dentro do ponto de venda para eliminar fila, eliminar qualquer tipo de contato humano. É bastante interessante, mas aí a gente já está falando de recursos mais avançados que requer um investimento alto, né? Então, antes a gente precisa entender se a gente está conseguindo oferecer o básico, o simples. Não adianta você trabalhar uma estratégia de investir numa tecnologia, sendo que você não consegue nem oferecer o básico de uma forma fluida e sem atrito. Então a Amazon é realmente um case bem interessante para se pesquisar, para entender isso. E também a gente tem que fazer uma adequação com o mercado, né? Cada local que a gente está colocando esse ponto de venda, o consumidor tem características culturais específicas. A Amazon já passou por experiência dela colocar esse tipo de solução em determinadas culturas que afastou o público, porque eles não se sentem bem fazendo um processo de compra e saindo sem passar pelo caixa e pagar. Então, assim, tem que entender o consumidor para fazer oferta e solução que seja adequada e relevante. Isso, de certa forma, é repetitivo dentro do que a gente está conversando. Mas, gente, é repetitivo, mas assim, ninguém faz isso. Check em tudo direitinho, bem feito. Fica todo mundo buscando solução mágica, buscando tecnologia e deixa as coisas que são realmente essenciais, importantes e que pode ser feita com as ferramentas que se tem na mão ali no momento de uma forma mais correta, tá? Então, arquitetos, vamos entender todas essas funções, essas possibilidades que a gente tem na mão, essas ferramentas, para a gente conseguir ajudar essas marcas com pontos de venda interessantes e que conecte com esse consumidor, com essa marca e que traga ele novamente para esse ponto de venda dessa forma livre, sem atrito, tá bom? Então esse era o nosso tema de hoje. Qualquer dúvida, me falem, vamos conversando e evoluindo. Muito obrigada!